Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Caio e hoje venho fazer uma pequena apresentação sobre um dos conflitos mais sombrios e assustadores do nosso Brasilzão, que é a famosa Revolta da Chibata, uma desavença entre marinheiros e o governo. Então, vamos começar pela nossa querida Lei Áurea, fundada em 1888, 22 anos antes do início da Revolta dos Marinheiros, em dezembro de 1910. Você me pergunta por que estamos falando sobre a abolição da escravidão, Caio? Veja, naquela época, em 1910, os negros ainda não eram tratados como iguais, onde brancos ainda utilizavam do castigo físico, como chibatadas, para repreender negros. Temos que ter em nossa cabeça também que a principal força brasileira era a Armada, nome dado à Marinha naquela época. O X da questão é a Maria, que tinha seus principais líderes e comandantes brancos, que reproduzia a escravidão a bordo dos navios, onde a maruagem é negra. Em 1910, o Brasil, com o intuito de se fortalecer, compra 3 navios de guerra da Inglaterra, onde os denominam de Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Com a compra dos navios, os marinheiros negros foram enviados à Inglaterra para aprender a manusear e dirigir aqueles enormes navios. E lá na Inglaterra percebem que os marinheiros eram tratados de forma completamente diferente, onde o que mais os chamava a atenção é que não havia castigo corporal. No dia 16 de novembro de 1910, com os 3 navios já em solo brasileiro, um oficial do navio Minas Gerais toma uma decisão maluca de punir um marinheiro por entrar em seu navio, alcoolizado. Porém, o castigo foi extremo, como algo que ninguém nunca tinha visto. O oficial o condena a apenas 250 chibatadas. Após esse acontecimento, os marinheiros ficam loucos. Para eles, isso foi a gota d'água, onde na virada do dia 22 para o dia 23, vem a notícia que um grupo de marinheiros assassina barbaramente o comandante do navio. Estavam sendo comandados pelo João Cândido Felisberto, líder da revolta e tratado como símbolo de liberdade e justiça entre os marinheiros. Onde, após a morte do comandante, viram seus navios em direção à cidade do Rio de Janeiro e disparam contra a cidade. Isso se prolonga durante 3 dias, onde no dia 26 o governo dá anistia aos marinheiros e suspendem a chibata definitivamente e todos os castigos corporais, e a história parecia encerrada. Com o passar de algum tempo, vem o surgimento de outro problema, uma outra revolta, com o mesmo motivo e intuito, só que feito por outro grupo de marinheiros, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Essa revolta era tão inútil que até o próprio João Cândido ficou contra ela. Em função dessa nova revolta, alguns marinheiros são presos na nossa noite de Natal, dia 24 de dezembro. Entre eles estavam João Cândido e outros 17 marinheiros, e postos em uma cela minúscula na Ilha das Cobras. A cela havia um grande problema. Antes dos marinheiros entrarem, ela foi lavada com água e cal. Imagine, uma cela com capacidade para 5, 6 pessoas ser trancadas com 18 pessoas lá dentro, sem nenhuma entrada de ar. Com a evaporação da água, a poeira do cal subiu, fazendo a maioria dos marinheiros morrerem asfixiados. Dos 18 marinheiros, apenas 2 restaram. Um deles, adivinha quem foi? João Cândido, um dos maiores símbolos de liberdade de todo o país. Infelizmente, após o acontecimento, João ficou pirado e indicado a ir para um asilo, e considerado louco, porém sabemos que ele não é louco. E após 3 meses, foi liberado e viveu o resto de sua vida como um pescador em uma comunidade no Rio.